Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Dá vontade de ficar cantando, né? Essa musiquinha suave, gostosa. Gostoso mesmo. Deus abençoe vocês grandemente. Nós estamos meditando nessa semana sobre o caminho da transformação. E hoje é a nossa terceira ministração de uma série de 12. E já falamos algumas coisas importantes para a nossa jornada de transformação. Falamos sobre a nossa identidade, entender qual é a nossa identidade em Jesus, o impacto do que Jesus tem na nossa vida, no nosso caráter. Ontem, na semana passada, demos mais um passo sobre a questão da paciência. E a figura que ainda fica à minha mente é aquela do avião, que mesmo em altitudes altas, tendo problemas de pressão, ele se mantém calmamente voando, ainda que pressionado, ainda que uma série de circunstâncias cooperem para que ele não voe calmamente, ele vai voar. O paciente é esse, ainda que afrontado, vai voar calmamente. E a expressão de hoje é meio parecida na sequência do estudo, que é a questão do domínio próprio, que é diferente. A paciência tem muito mais a ver com a nossa atitude diante da situação, e o domínio próprio tem muito mais a ver com a nossa natureza, com o nosso caráter, o que de fato nós somos diante da circunstância. E aí, achei um versículo muito interessante, que sinceramente eu não me lembrava tanto desse versículo, e foi muito bacana descobri-lo. Provérbios 16, 32. Eu vou ler em duas versões. A primeira, que eu vou ler na tradução ecumênica da Bíblia. Provérbios 16, 32. Olha o que diz na Bíblia Tebe. Quem controla a sua ira vale mais que um herói. Quem é dono de si próprio vale mais que um conquistador. Na revista atualizada do Almeida, Provérbios 16, 32, que é a versão que a gente usa aqui, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Domínio próprio é a nona característica elencada em Gálatas capítulo 5, quando o autor de Gálatas vai falar sobre as características do fruto do Espírito. E a nona e a última, muito interessante, ele diz que é o domínio próprio. Se é fruto, a primeira lição que a gente precisa aprender é que fruto precisa estar ligado a uma árvore para se desenvolver e para crescer. Esta árvore precisa estar saudável, precisa dar condições de que esse fruto possa então florescer e produzir bem. Uma outra coisa é que fruto precisa ser cultivado. O fruto não nasce do acaso. Fruto precisa ser cultivado. E nessa visão de agricultura, quem nos ajuda a cultivar o fruto do Espírito é o Espírito Santo, já que o fruto vem dele. Ele é a árvore que eu e você devemos estar ali firmados para nós podermos produzir esse fruto chamado domínio próprio. Um autor chamado Oswald Sanders escreveu um livro no final da década de 70 chamado Liderança Espiritual. E ele diz algo interessante nesse livro. Ele diz assim: antes de vencermos o mundo, precisamos vencer o ego. Em outras palavras, uma coisa é vencer outra pessoa, mas outra coisa muito mais difícil é vencer a si mesmo. Há um outro ditado antigo, e esse eu não sei quem é o autor, diz assim: para dominar os outros é preciso força, mas para dominar a si mesmo é preciso poder. E dentro dessas expressões, eu acredito, eu não sei se é assim com você, mas é assim comigo, as lutas mais difíceis que a gente trava, as batalhas mais intensas que eu e você travamos na nossa vida, não são as batalhas que estão fora, por causa das circunstâncias, por causa dos eventos, por causa das pessoas que estão ao nosso redor. As batalhas mais intensas, mais profundas e mais difíceis
nós travamos dentro de nós. Também acredito que os nossos maiores adversários não são aqueles que nós vemos com os nossos olhos. Os nossos maiores adversários são aqueles que estão dentro de nós e que insistem a nos vencer em várias circunstâncias, e nós temos muita dificuldade de lidar com eles. Então, domínio próprio é um fruto que é cultivado pelo Espírito Santo, você está comigo? Que ajuda você a vencer esses adversários, a vencer essas batalhas de dentro, do ímpeto, do caráter, do motorzinho que fica lá dentro e que faz a gente ser o que a gente é e reagir da forma que a gente reage. Domínio próprio é a capacidade efetiva de alguém guiado pelo Espírito Santo controlar o seu corpo, a sua mente, as suas palavras, as suas atitudes. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim, que ele tenha domínio. Uma das características de Deus, ao dizer lá em Gênesis 1, 26, que ele tenha domínio, é que Deus estava dando a capacidade para o homem dominar muitas coisas. Dominar a natureza, dominar a criação, cuidar bem do que Deus havia criado. Essa era uma competência de Deus. Mas uma das coisas que nós aprendemos com a história bíblica, principalmente por causa do capítulo 3 de Gênesis, é que teve algo que o homem não conseguiu dominar. Quem foi? Não foi a Eva, tá certo? Quem o ser humano não conseguiu dominar? A si mesmo. Ele não conseguiu dominar a si mesmo. E ainda tendo liberdade e gozando de todas as dádivas que Deus havia lhe dado na criação, ainda que dominando a criação, dando nome aos animais, cuidando dos jardins de Deus, ele não foi capaz de dominar a si mesmo. Tiago vai dizer que quem consegue dominar-se é perfeito. Ele diz isso na palavra, mas isso também no sentido integral. Então é muito difícil, queridos, dominar a nós mesmos. Você sente isso ou não? Ou é só comigo? É só eu que digo assim, isso aqui eu não vou fazer mais, eu não vou mais reagir dessa forma. Olha, agora eu vou mudar, e de repente, na hora da prova, essa falta de competência nossa de lidar conosco mesmo diz assim, tá vendo? Você errou de novo. Você não conseguiu controlar a ansiedade, você não controlou essas ações, você não controlou as suas palavras, você não controlou a si mesmo, a sua mente. Olha como você está. Você já passou por isso ou não? Então, isso é possível ser vencido, se nós conseguimos entender que é um fruto que precisa ser cultivado através da pessoa do Espírito Santo. Não é fácil. Paulo disse isso lá em Romanos. Ele diz, né, o apóstolo São Paulo, alguém tão importante na Bíblia, em Romanos 7, 18, 19, ele diz assim, pois o querer o bem está em cada um de nós, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Todos nós temos dificuldades, e aí eu quero, de uma forma bem objetiva, tentar mostrar algumas áreas que podem nos ajudar a tentar criar esse sistema de cultivo do domínio próprio através do Espírito Santo. Existem 3 áreas que nós precisamos pensar na nossa vida, nesse caminho da transformação, que nós precisamos trabalhar para dominarmos a nós mesmos, para desenvolvermos o domínio próprio. Então, se você tiver uma caneta, anota, escreve no teu smartphone, depois você pode assistir pela internet, mas aqui está uma receita que nem receita de bolo. Se a gente conseguir, o bolo cresce e vai ficar bom. Não vai desandar a massa, com certeza. Se você quer dominar a si mesmo e descobrir o domínio próprio no caminho da transformação, a primeira lição que eu e você precisamos aprender é que nós precisamos dominar os nossos sentimentos. E dominar sentimento é muito difícil porque sentimentos oscilam. Tem dia que eu acordo de um jeito e termino ele de outro. Tem dia que eu acordo com vontade de abraçar e termino o dia com vontade, desculpa a expressão, de matar. Tem dia que eu acordo ouvindo os pássaros cantando, mas eu termino o dia ouvindo outras coisas terríveis que me perturbam. Como ao contrário, tem dia que eu começo mal, mas o meu sentimento vai mudando e eu termino ele bem. Os sentimentos oscilam. E muitas vezes a questão do domínio próprio está muito ligada aos nossos sentimentos. Alguém disse que nós somos movidos
pelos nossos sentimentos. Eles definem quem nós somos nas circunstâncias, dizem os especialistas da personalidade. Os nossos sentimentos definem quem nós somos nas circunstâncias. A maneira com que nós nos sentimos e reagimos nas circunstâncias definem muitas vezes quem nós somos, o que nos move. Então nós precisamos aprender a dominar os nossos sentimentos na presença do Senhor, através do Espírito Santo. E a única maneira de dominar esse ambiente na nossa vida, dos sentimentos que oscilam, é tendo um controlador, como se fosse uma espécie de regulador, um equipamento espiritual que entrasse assim como um chip nas nossas emoções e dissesse: você não vai passar disso, eu vou te segurar, não vai além dessa, eu estou aqui te controlando, fica firme, você não vai ficar além da medida, eu te controlo. Quem pode fazer isso não somos nós, não são as circunstâncias, porque nós oscilamos. Quem é capaz de fazer isso na nossa vida, de controlar os nossos sentimentos, é o Espírito Santo. Quando você e eu reconhecemos que nós temos dificuldades de lidar com eles, e dizer: olha, Espírito Santo, me ajuda a controlar os meus sentimentos. Não permita que esses meus sentimentos me deprimam demais, mas também não me permita que esses sentimentos me inflacionem demais para aquilo que não é a vontade de Deus. Domina, Senhor, domina. Por isso, coloque os seus sentimentos diante de Deus, e uma oração no caminho da transformação ao acordar é: Espírito Santo, tu que és o agricultor dessa árvore que produz o fruto do domínio próprio, me ajuda nos meus sentimentos nesse dia. Trata para que eles não me levem aonde o Senhor não quer que eu vá. Tudo bem? Tudo bem nada, né? É difícil, né? É uma luta grande, mas a gente precisa exercitar. Segunda lição, segundo passo da receita do bolo. Nós precisamos, além de dominar os nossos sentimentos, precisamos dominar os nossos desejos, as nossas vontades. As pessoas que estudam o ser humano dizem assim: se os nossos sentimentos nos definem, os nossos desejos nos constituem. Os desejos me constituem e os sentimentos me definem. Eu e você somos aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós buscamos, define o que nós somos. Jesus vai dizer isso, lá em Mateus 6:21. Que aonde está o seu tesouro, ali está a fonte dos seus desejos, o seu coração. E aquilo que a gente deseja, a gente luta. A gente faz das tripas coração, muitas vezes, para conseguir o que a gente deseja. É assim ou não é? Seja bom, seja ruim, seja lícito ou ilícito, muitas vezes tem pessoas que não legislam por essa causa, elas só legislam pelo desejo, elas vão atrás e elas querem conquistar aquilo que elas desejam, coisas legítimas e coisas ilegítimas. E aí está o problema, nesse desejar desenfreado, como o ser humano, voltando lá para Gênesis 3, o homem desejou apenas ser igual a Deus, e aí começa a fonte da ação do pecado na nossa vida. Ter desejo, querido, não tem problema, ok? Agora, se os seus desejos te levam a uma prática de pecado, você precisa do domínio próprio para te ajudar a lidar com isso. Os nossos desejos precisam ser colocados diante do critério do Espírito Santo. E na mesma oração da manhã que você pede para Ele te ajudar com os seus sentimentos, como aquele chip que não vai fazer você se desregular, você também vai pedir para que Ele sonde e conheça os desejos do seu coração e vai dizer: Senhor, os desejos que não procedem da Tua vontade, os desejos que não vêm de Ti, os desejos que não vão exaltar o Teu nome, não vão abençoar o meu próximo, tira do meu coração. Eu não quero desejar o que o Senhor não deseja para a minha vida. Essa é uma outra lição para nós, a cada dia, orarmos no caminho da transformação. O desejo desenfreado nos leva ao vício.
E tudo aquilo que é vício é pecado, porque é o desejo que me domina e não sou eu quem controla o desejo. Por isso o Espírito Santo precisa me ajudar nisso, para que eu não haja desenfreadamente. Tudo bem? E a terceira e última lição, para a gente concluir essa palavra. Primeiro, eu preciso aprender a dominar os, lembra? Quer repetir comigo? Os sentimentos. Segundo, os desejos. Agora, terceiro e último ingrediente para o caminho da transformação e o fruto do Espírito produzir na minha vida e na sua. Eu preciso aprender a dominar as circunstâncias. As circunstâncias precisam ser dominadas. Eu preciso aprender a lidar com elas. Da mesma forma que eu lido com os sentimentos, com os desejos, eu preciso lidar com as circunstâncias. Sejam as que eu criei, ou sejam as que me atingem e que não foram criadas por mim. Como as circunstâncias nos dias de hoje, queridos, nos afetam. Nos afetam. Nos entristecem ou nos levam para outros caminhos errados muitas vezes. Como nós somos guiados pelas circunstâncias. E o grande desafio de uma pessoa que é cultivada pelo Espírito Santo com o fruto do Espírito é que as circunstâncias não o definem. As circunstâncias não o definem. Quem define é o fruto que o Espírito Santo produz no seu coração. Dominar-nos diante das circunstâncias. Como é difícil lembrar daquela canção que eu cantava na igreja quando eu era pequeno, que dizia assim: não olho as circunstâncias. Quando eu sei, o Ricardo sabe que ele olha para as circunstâncias. Mas só acontece comigo, né? Preciso olhar para o amor do Senhor, para a promessa de Deus, para o cuidado de Deus. E ainda que a circunstância mude, o meu coração ficará firme na presença do Senhor, porque da mesma forma que ela piorou, ela também pode melhorar. Da mesma forma que ela foi ruim um dia, ela se tornará boa outro, e assim por diante. A maneira com que você reage nas circunstâncias revelam quem controla você. E isso é muito triste ou pode ser muito positivo. É triste porque muitas vezes revela que sou eu mesmo que me controlo. E aí a coisa azeda. Mas é bom, porque aquele que consegue ter domínio diante da circunstância pode ir de uma forma boa, de uma forma abençoada, abençoadora, vai revelar que aquela pessoa é guiada, é dirigida por Deus. Por isso, querido, 3 lições importantes para o caminho da transformação, para a gente cultivar o fruto do domínio próprio. Aprender a dominar os nossos desejos, sentimentos, aprender a dominar os nossos desejos e aprender a dominar-nos diante das circunstâncias. Para isso é preciso disciplina, para isso é preciso perseverança e o mais importante, se o fruto do Espírito é um fruto cultivado, eu preciso estar firmado nessa árvore da qual eu vou me abastecer de todo o néctar, de todas as vitaminas, de tudo aquilo que esse caule chamado Espírito Santo vai fornecer para a minha vida. Se você não estiver em Deus, você não vai conseguir produzir frutos de Deus. Se eu e você não estivermos vivendo no Espírito, nós não vamos poder frutificar o fruto do Espírito. Por isso a decisão é muito simples. Eu quero estar nessa árvore. Eu quero receber tudo o que este caule, que esta árvore tem para a minha vida. Nos meus sentimentos, nos meus desejos e nas minhas reações diante da circunstância. E para te ajudar, lembre-se o que Romanos 8 diz. Me lembrava disso agora à tarde. Que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se você se sente fraco, incapaz, seja nos sentimentos, seja nos desejos, seja nas circunstâncias, o Espírito Santo te ajuda, se você quiser, nas suas fraquezas. Amém?
Que Deus nos abençoe e que mais uma lição para a nossa jornada possa ser aí importante no caminho da transformação. Queria orar por você, por nós. Feche os seus olhos um pouco, onde você está, se você quiser. Se essa palavra de alguma forma te motivou a alguma situação, pense nisso. Se essa palavra de alguma forma te convida a uma mudança, pense em que mudança você precisa. Se essa palavra de alguma forma o confronta em coisas que você precisa abandonar, pondere sobre isso, e hoje a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Se você precisa de força porque se sente fraco e não tem vencido nos sentimentos, nos desejos e nas circunstâncias, a Bíblia diz que aquele que precisa de força, peça a Deus, que a todos dá livremente. Lembre-se que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti, o nosso coração, e que essa palavra nos traga esperança, que esta palavra nos traga ânimo para vencermos os nossos adversários internos, estes que insistem, Senhor, a nos jogar no chão, a nos humilhar e a nos envergonhar. Ó Deus, nos ajude. Leva-nos até a Tua presença, como cantamos no início aqui. Santo Espírito, que possamos viver na Tua presença, firmados na Tua árvore e produzirmos o Teu fruto. E que este fruto permaneça e produza a 100 por 1 e a muitas vezes mais para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém?